Vamos dar uma olhadinha no quadro aqui, tá? Eu quero finalizar com isso, tá? Em relação à Bíblia que interage consigo. No começo, falando de Gênesis, havia um paraíso perfeito. Os irmãos concordam com isso? Mas no final, haverá um paraíso perfeito. No começo, Deus andava com o homem na terra. Amém? Mas no final, Deus anda com o homem no céu. No começo, havia a árvore da vida. No final, haverá a árvore da vida. No começo, não havia pecado. No final, não haverá pecado. No começo, não havia doença ou morte. No final, também não haverá doença ou morte. No começo, o primeiro homem, Adão, tinha uma noiva, Eva. No final, o segundo Adão, Cristo, tem uma noiva, a igreja. Nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, tudo é perfeito. Nos 2 últimos capítulos de Apocalipse, tudo será perfeito. Os 2 últimos refletem os 2 primeiros, os 2 primeiros refletem os 2 últimos. É quando o ciclo se completa. Isaías 46:10, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Alô? Eu acho engraçado que tem pessoas que elas se empenham tanto para querer provar a inexistência de Deus. E quando eles pegam a Bíblia, ficam loucos porque esses homens parece que eram videntes, porque eles escrevem coisas há tantos séculos e depois lá na frente é confirmado por algum. Não, isso aqui é. Aí ele vai inventar um alinhamento das estrelas, uma coisa assim e tal. Ele vai inventar alguma coisa, algo que está tão na nossa cara, algo que está tão visível. Deus é real. Aleluia. Jesus é real. A Bíblia é a palavra de Deus. O Evangelho é pleno. Mas pastor, é assim mesmo? É. Mas não dá para a gente viver assim. Não, não dá. Ele fala assim: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então Deus não decidiu colocar um muro onde se tivesse a opção do mais ou menos. Então para Deus não tem o mais ou menos. Aliás, mais ou menos é o pior lugar, a pior coisa que alguém pode ser. O médico mais ou menos é um péssimo médico. Alguém que é um estudante mais ou menos, ele nunca vai ser um bom profissional. Um marido mais ou menos, misericórdia. Uma esposa mais ou menos, não queira isso não. Mas é mais ou menos, não queira isso não. Um crente mais ou menos, ele está mais ou menos salvo. Então, queridos, nós não temos outra opção, senão adorar a quem é digno, se render a quem é digno. Amém? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia!